Incertezas são certas. O poeta português Fernando Pessoa ficou famoso por citar uma frase histórica advinda da exploração dos mares pelos romanos: navegar é preciso, viver não é preciso. É uma frase sobre a condição humana. Diz-nos a história que o general Pompeu, nos anos 70 a.C., foi incumbido da missão de transportar o trigo das províncias para a cidade de Roma em tempo de muitos riscos de navegação, incluindo, por exemplo, a pirataria. Mas, por outro lado, era necessário abastecer Roma. Sendo assim, os tripulantes daquela viagem viviam num grande dilema: salvar a cidade de Roma ou fugir dos riscos, mantendo-se confortáveis na cidade de Sicília. Foi então que, de acordo com o historiador Plutarco, o general Pompeu proferiu esta lendária frase que depois o poeta português Fernando Pessoa pegou emprestado. A frase original, em latim, diz navigare necesse, navegar é necessário, ou seja, ser guerreiro e valente por Roma era mais importante do que viver para si mesmo. Outra interpretação é dizer que navegar é uma ciência precisa, já viver envolve imprecisão, pois a vida tem dilemas sociais, emocionais e até espirituais, e não somente racional. Então, viver seria impreciso. E o que nos diz a Bíblia sobre o viver? É preciso? Viver é exato? Temos, afinal, tantas certezas nessa vida? Em tempos como este, não fica visível a nossa fragilidade e incertezas? Não é claro para nós que não conseguimos controlar muitas coisas? O nosso estilo de vida, que damos por garantido, não está em causa em tempo de coronavírus, quando, por exemplo, temos as nossas liberdades individuais paralisadas? Vejamos um texto bíblico que possui uma estrutura muito interessante, uma figura de linguagem, um desenho que facilita a sua própria interpretação pela visualização do texto. Vejamos então o texto liso, em primeiro lugar, sem nenhuma configuração, e depois a sua configuração em quiasmo. O texto é Tiago 4, a partir do verso 13 até o verso 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Comerciantes e fazendeiros ricos, neste caso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, vapor, fumaça, que levada pelo vento, que aparece por um instante e logo se dissipa, desaparece, esvanece. Em vez disso, ao invés de dizer, devias dizer se. Vejam aqui a dúvida, não sei. Se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos gloriais, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões, orgulho vazio que procura impressionar homens por vezes, alegações extravagantes, de uma pessoa que faz e depois não pode manter. É isso que Tiago está dizendo: toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Agora vejamos o texto de uma forma como Tiago colocou, utilizando um artifício literário, utilizado inclusive em toda a Bíblia, desde Gênesis, passando por outros livros também, Evangelhos, Paulo, este artifício chamado quiasmo, ou seja, formar o texto em forma de X, de que é a letra grega X. No quiasmo, então, os elementos são dispostos de forma cruzada, como um X, de forma que na argumentação existe claramente uma antítese, outra figura também pela qual, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos são colocados um contra o outro, ou um paralelo de ideias no quiasmo. Vamos ver de forma visual o texto, então. Vejam, vós dizeis amanhã,
Esta é a primeira parte, a ideia da qual ele quer se contrapor. Vós dizeis, amanhã iremos, passaremos, negociaremos e lucraremos. É o verso 13, né? Então, vejam que o texto transmite certeza, eles sabem. Vós dizeis, amanhã iremos, passaremos, negociaremos e lucraremos. Então a ideia transmite aqui a certeza. Eles sabiam, era uma certeza, não sabe-se de onde vinha, né? Mas continuemos aqui para vermos o ponto de virada. O ponto de virada é um ponto de ligação que funciona como o eixo de uma dobradiça, mais ou menos assim, ou como se olharmos para as nossas próprias mãos, né? Um dedo se contrapõe a outro dedo. Então aqui o ponto de virada é exatamente não, eles não sabiam. Na verdade havia então uma incerteza. Então entramos na ideia que contradiz a primeira parte, item por item, se contrapondo e se colocando em paralelo, para que a ideia final suplante a inicial. Então o ponto de virada é esta frase, incerteza. Não, vocês não sabem, está no verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Este então é o ponto onde Tiago introduz a incerteza, a afirmação de que eles não sabem. Então o ponto de virada desta frase de Tiago é exatamente a incerteza, a afirmação de que eles não sabem. E aí vemos depois cada elemento sendo colocado em paralelo aos demais da frase ou da questão anterior. Muito interessante, fica fácil de ver no próprio texto, usando o quiasmo, como a ideia é colocada pelo autor, isto não somente na Bíblia, em vários textos, isto é um artifício literário muito utilizado, mas que visualmente facilita a ideia da argumentação. Ele começa dizendo uma frase, depois se contrapõe através de um ponto de virada. Vamos ver agora, de uma maneira mais clara ainda, o X que está então aí, o que, né? Que é de onde vem a palavra quiasmo. No verso 15, vem então o ensino daquilo que se deveria dizer, o que deveria ser, né? Também com a utilização de outro quiasmo, invertendo apenas a ordem. Vejamos, em vez disso, devias dizer agora, se o Senhor quiser, ou seja, introduz uma dúvida, ou seja, nós não sabemos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Notem como é interessante este outro quiasmo, porque o ponto de virada é viveremos e faremos. Se nós, entretanto, subirmos da parte do verso 16 até o ponto de virada, ele diz o seguinte: em vez disso, vós gloriais agora, e vocês são arrogantes e têm pretensões, têm as certezas, porque vós dizeis faremos e viveremos. O que, segundo o próprio verso 16, é uma vontade maligna. Que interessante, descendo vem, em vez disso, devias dizer agora, se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Isso é a vontade de Deus, isto é bom. Mas caminhando do lado oposto, que é o que eles estavam dizendo agora, isso está no verso 15 e 16, diz, em vez disso, vos gloriais agora, e vocês são arrogantes e têm pretensões e certezas, por isso viveremos e faremos, é uma vontade maligna. Isso está no verso 16, toda jactância semelhante a esta é maligna, toda vaidade semelhante a esta é maligna. Muito interessante, fica fácil de visualizarmos o texto, e fácil também de interpretarmos de uma maneira bem mais clara. Vejam os pontos de ligação e o ponto de virada deste texto. A ideia do que, exatamente. Então, terminamos aqui com o texto de Tiago. Bem, até aqui ficou claro que Tiago queria mostrar aos mercadores judeus, crentes, cujo comércio era lucrativo,
que criar planos pessoais e simplesmente decretar que Deus os cumpra, segundo a vaidade dos seus corações, é uma pura manifestação de mundanismo, pois, segundo ele, a fé vaidosa, que não é humilde, é pretensiosa e é maligna. Isto está no verso 16. Como podemos, então, aplicar hoje esta interpretação bíblica? Seguem 3 pensamentos que suponho a serem interessantes e, ao mesmo tempo, coloco ao julgamento daqueles que me ouvem. Em primeiro lugar, a incerteza nos faz perder a vaidade, as pretensões, o orgulho, e nos faz dizer a verdade e a realidade. Porque neste mundo, tão certo como a dor, a angústia, o sofrimento vai passar, o prazer também vai passar, a alegria também vai. Este simples fato é muitas vezes esquecido pela maioria de nós a maior parte do tempo, né? Os planos são geralmente colocados como se a vida na Terra nunca fosse acabar. A verdadeira sabedoria envolve o reconhecimento dos nossos dias breves sobre a Terra, incertos, e que nos obriga a sermos humildes e não orgulhosos, não pretensiosos, de forma alguma. Quantas vezes pronunciamos a palavra certeza no dia a dia, a respeito, por exemplo, do futuro, e usamos muitas vezes o nome de Deus em vão, ou o nome de Jesus em vão, e sem nenhuma sustentabilidade. Nós prognosticamos um monte de coisas. Normalmente coisas boas, é claro, mas não deixa de ser um prognóstico, uma suposição, uma conjectura. Lembrando que a tentativa de manipular espiritualmente o futuro, seja para o bem ou para o mal, é considerado na Bíblia prognosticação e adivinhação. Bom, segunda coisa, a certeza existe no que Deus nos revelou na sua palavra. E as incertezas existem quando não temos revelação nas Escrituras. Certeza é indubitável, sem nenhuma dúvida. Verdade que se prova, convicção, segurança plena e total. Então, conhecimento certo, total e absoluto, temos de fato este conhecimento incluindo sobre o que a Bíblia não nos disse nada? Como você sabe sobre um tempo, uma era, sobre alguma coisa que vai acontecer com outra pessoa, sobre quando ou o que acontecerá com povos, nações, Brasil? Irmãos, devemos ter muito cuidado. Como estamos envergonhando o Evangelho de Cristo por parecermos ser pretensiosos e arrogantes com a nossa fé, lembrando que a nossa fé, a fé bíblica, ela é sempre na relação com Deus, e nesta relação Ele é sempre o Senhor e nós os servos. Ainda há pouco tempo trocamos votos de um feliz ano novo, não foi? Ouvi, como todos provavelmente, que este iria ser um ano maravilhoso, como se a presença de Deus só estivesse conosco em tempos maravilhosos. Bem, o Covid-19, pelo menos para mim, não é nada maravilhoso. E ninguém o profetizou, porque era incerto e agora é real. Os nossos planos devem ser feitos na ótica do Evangelho, com os valores eternos presentes. Isto é, submetê-los à vontade de Deus, submeter os nossos planos à vontade de Deus, como bem escreveu Tiago no capítulo 4. Festa, negócios, lazeres, parecem grandes coisas para nós enquanto não pensamos em mais nada. Mas assim que adicionamos, por exemplo, a doença nesta fórmula, estas coisas afundam completamente. Terceiro ponto que podemos retirar deste texto na nossa aplicação é que, de um modo geral, parece que perdemos a visão da eternidade. O céu tornou-se um lugar para onde todo mundo quer ir, mas parece que nunca estão preparados para irem. Cristo não olhou para este mundo, Ele não desejou este mundo, Ele não tomou posse, como muita gente fala uns para os outros. Ele não tomou posse dos reinos de Satanás, os reinos que Satanás ofereceu-lhe lá no deserto. Pelo contrário, ele olhou para frente, diz o texto. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Então, ao invés de aceitar e querer um tempo
passageira, uma era rápida, um tempo que se vê deste mundo, ele abriu mão disto. Paulo exortou-nos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo também adverte a Tito: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, a ênfase do Evangelho é que a vida aqui seja vivida da melhor forma possível, com os nossos olhos no eterno Deus, sabendo que é um breve tempo que estamos juntos nesta terra. E Ele nos levará para junto dele daqui a pouco, não falta muito. Jesus não veio ele próprio a esta terra e foi para a cruz a fim de fazer do mundo um lugar melhor para os seus habitantes. Ele veio para pagar a pena pelos nossos pecados. Ele veio para reconciliar-nos com Deus, para podermos ficar com Ele por toda a eternidade. Esta é a boa notícia do Evangelho. Porque soluções temporais não fornecem nenhuma resposta para o dilema de onde os perdidos vão passar a eternidade. Soluções temporais que eu falo: saúde, paz, vacina, prosperidade, etc. Isto não resolve, não responde à pergunta onde as pessoas estarão depois que partirem daqui. Jesus disse claramente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há muita falta de preparo da nossa parte para enfrentarmos coisas ruins. Há muita mais preparação para aquilo que é bom. Pedro falou nisso claramente: armai-vos, é a preparação da mente para o dia mau, para aquilo que haveria de vir, que não seria bom, e principalmente no tempo dele foram as perseguições. Concluindo, nesta terra, incertezas são certas. Não podemos dar certezas a ninguém daquilo que Deus não nos revelou na sua palavra. Cuidado com as chamadas promessas de Deus. Muitas delas são utilizadas completamente fora do contexto histórico e literário, portanto não são aplicáveis a nós hoje. Aprendermos a viver com incertezas faz parte da vida cristã, pois as certezas que temos no Evangelho são suficientes para nos conduzir com segurança à eternidade. São nestas certezas que precisamos estar seguros para discernirmos o que é certo e o que é incerto. Afinal, navegar é preciso, viver não é preciso.